pesquisadores. No entanto, ele surgiu sim em Minas Gerais. Porém, como se dá a receita? Como se dá o preparo do pão de queijo? Bom, o preparo do pão de queijo se dá nas fazendas de Minas Gerais, feito pelas cozinheiras ali que cozinhavam para os senhores. Ele também se dava através das sobras, em suma, do queijo, porque depois da janta, os senhores tinham o costume de comer um pedaço de queijo e depois que esse queijo era cortado, aberto, ele ficava velho, ele ficava seco. Então é um queijo que já estava consumido por fungos. E no preparo do próprio pão de queijo, a gente precisa de um queijo muito mais seco, como por exemplo o parmesão, o queijo meia cura ou o queijo gruyère. E outro ingrediente essencial é a farinha de mandioca, hoje popularmente conhecida como polvilho, que pode ser o doce ou azedo. E esse alimento tem origens lá indígenas, porque é um alimento muito consumido por eles e criado, né, também por eles. Outro ingrediente essencial são os ovos e o leite, que vem das fazendas, onde as cozinheiras trabalhavam e etc. Contudo, a popularidade do pão de queijo só dá na década de 50, em 1950, com a formação das quitandas brasileiras, onde vendia bolos, quitutes e broas, por exemplo. Bom, diante disso, agora a gente consegue vir falar sobre a nossa receita do pão de queijo. Primeiramente, deve acrescentar 2 xícaras de leite no liquidificador e depois vir com mais 2 xícaras de polvilho doce. Agora a gente acrescenta 1 colher e meia de chá de queijo ralado. O queijo ralado pode ser de sua preferência. Agora a gente vem colocando 1 colher de chá de sal. Depois de ter acrescentado todos esses ingredientes no liquidificador, agora a gente unta a forma com manteiga ou margarina. Agora é só ligar o liquidificador na velocidade média e esperar tudo se misturar. Depois de ter misturado e batido muito bem, agora é só despejar a massa na forma. Agora é só levar ao forno, que já está pré-aquecido, e esperar mais ou menos uns 20 minutos e vai estar pronto. Bom, João, agora responde aqui pra gente como que Minas Gerais incluiu o pão de queijo na cultura deles. Pergunta interessante. Na verdade, o pão de queijo ele nunca foi incluído por Minas Gerais. Na verdade, ele sempre esteve na cultura de Minas Gerais. O pão de queijo é uma criação mineira, uma criação brasileira e da culinária mineira. Inicia-se lá, como a gente acho que já vai se abordar no documentário, a gente falou que começou lá no século XVII, XVIII e foi uma grande junção de sobras e coisas que não estavam muito certo na culinária. Então, por exemplo, a farinha de trigo que não era muito própria para consumo, as restas de produtos de latifúndios, uma junção de tudo isso e foi criado o pão de queijo. É interessante a gente notar que nessa época o pão de queijo ele foi feito provavelmente pelos povos negros escravizados, principalmente pelas mulheres que faziam a comida dos seus senhores. Foi a partir dessa junção de coisas que tinha naquele momento que criou o pão de queijo. Com o tempo foi passando, e a gente percebe que quanto mais o tempo passava, Minas Gerais ele colocava na sua cultura, família, cotidiano, o pão de queijo. Então é muito comum a gente notar que
nos dias a dias, nas conversas, nas fofocas, em todas as casas mineiras, está sempre orbitando um café e o pão de queijo, dando gosto aos fins de tarde, do dia a dia e às histórias que foram passadas lá. A gente nota então que o pão de queijo ele é um daqueles grandes fenômenos culinários que demonstra a criatividade do povo brasileiro a partir das suas dificuldades. Então, a história sempre vai mostrar, por exemplo, a feijoada, que foi uma junção de sobras também de porco, de feijão, que criou uma coisa nova, criou uma coisa que cativou não só o Brasil, como o planeta Terra. O pão de queijo também é um grande exemplo disso. Disso, a gente pode relacionar como o pão de queijo não é apenas uma questão histórica, cultural e alimentícia, mas também a gente pode relacionar ele com a química, onde está intrinsecamente relacionado com a cinética, onde basicamente a gente consegue relacionar a dois itens super importantes da cinética, que um deles é a energia de ativação e o outro é a teoria das colisões, onde basicamente a energia de ativação pode estar relacionada intrinsecamente com a temperatura que a gente vai utilizar para produzir o pão de queijo, onde principalmente é quando a gente coloca o pão de queijo no forno, onde anteriormente a gente deixa ele aquecendo e depois a gente deixa ele por um torno de uns 20 e 30 minutos dentro do forno, fazendo com que o pão de queijo asse e ele comece a ficar dourado, fazendo com que também ele seja crocante e esteja claramente relacionado com a química. Além disso, a teoria das colisões está relacionada com a mistura dos ingredientes, onde a gente pega todos os materiais que a gente colocou dentro do liquidificador e misturou tudo, fazendo com que as suas moléculas se colidam e intrinsecamente estejam relacionadas com essa questão, onde é necessária uma colisão efetiva, uma posição que se encaixe, fazendo com que o alimento consiga se misturar e consiga realizar a substância. Cada um dos componentes presentes no pão de queijo apresenta uma função dentro da produção do pão de queijo. A água, ela basicamente vai auxiliar a dissolver os materiais. O polvilho, ele vai promover o crescimento e basicamente fornecer uma textura melhor, no qual o polvilho doce, ele vai fazer com que seja mais macio o pão de queijo, enquanto o polvilho azedo faz com que o pão de queijo seja mais crocante. O óleo, ele vai basicamente aumentar a retenção da umidade, basicamente promovendo o aumento do volume da massa. O leite, ele vai dar uma maior estabilidade à massa, onde basicamente vai reter uma maior quantidade de umidade. Os ovos basicamente são muito importantes para a ação de emulsificação, ou seja, auxilia na dissolução de um material em outro. E o queijo, um dos mais importantes, vai dar uma maior maciez para o produto final do pão de queijo. Além disso tudo, o preparo do pão de queijo são misturados e basicamente fazem uma ação fracionada, ou seja, em etapas. O que isso significa? Que isso é uma mistura. A mistura é amassada para que os componentes basicamente formem uma mistura homogênea. Bom, diante disso tudo, é notório que a relação do tempo e a criação está conectada em tudo que existe. O pão de queijo, assim como tudo, ele representa várias batalhas, várias derrotas e muito trabalho já feito durante a história brasileira. A comida, quando introduzida no tempo e espaço, ela se torna uma porta que conecta todos que sentiram os mesmos gostos, todos que fizeram a mesma massa. O pão de queijo, ele é então um laço com a terra que já foi cultivada, com as conversas que já foram ditas e com as risadas que já foram tiradas. E a partir disso, a gente tem apenas o simples ato de comer, a capacidade de também doar o nosso cultivo, nossas palavras e nossas risadas. Comer, quando é um ato consciente, se torna uma forma de resistir.